Há silêncios que gritam mais alto do que qualquer palavra. Há portas fechadas que escondem universos de dor. Em San Luís Potosí, numa rua sem nome para o resto do mundo, havia uma dessas portas. Por trás dela, não havia nenhum monstro. Não havia nenhum sequestrador armado com uma faca. Havia algo muito mais complexo, algo muito mais assustador. Havia sentimentos profundos, um afeto que se desviou do seu curso natural, um amor que se corrompeu, um amor que gerou situações problemáticas. Esta é a história de uma rapariga que desenvolveu uma dependência afetiva inadequada em relação à sua mãe e do segredo que ambas guardaram. Um segredo com olhinhos e lágrimas que ninguém, nunca, deveria perceber. Chamo-me Matteo Del Valle, e esta é Realidade Proibida. Breve pausa musical, um acorde tenso. Antes de abrir esta porta, gostaria de pedir-vos uma coisa. Não vejam isto como um simples vídeo. Não o ouçam como uma história de terror para passar o tempo. Trata-se da autópsia de um fracasso. O fracasso de uma família. O fracasso de uma sociedade. E, acima de tudo, o fracasso de um sistema concebido para proteger os inocentes. Se acha que estas histórias são importantes, se acha que a obscuridade deve ser exposta para que não se repita, inscreva-se. Junte-se a esta comunidade que ousa olhar para onde outros desviam o olhar. Porque cada subscrição, cada comentário, é uma luz. Uma pequena luz na imensidão das trevas. Agora sim, acompanhe-me. Vamos a San Luís Potosí. Vamos conhecer Helena e a sua filha, Sofia. A música torna-se mais melancólica e cheia de expectativa. Tudo começou no consultório do doutor Ramiro Aguilar, um psicólogo do sistema de saúde público. Um homem habituado à dor, habituado às histórias tristes que chegavam em pastas cor de Manila. Naquele dia, uma pasta diferente apareceu na sua secretária. Era fina, quase vazia. O nome na etiqueta era Sofia R.M. Idade: 22 anos. Motivo da consulta: episódios de ansiedade grave e agorafobia. Ela tinha sido encaminhada por um médico de clínica geral que a tratava em casa, porque Sofia não saía de casa. Nunca. Ramiro leu as notas. Eram sucintas. A paciente vive com a mãe, Helena. Forte vínculo de codependência. Recusa-se a sair de casa para qualquer atividade. A mãe relata que a situação se agravou nos últimos 3 anos. Não havia mais nada. Um caso de ansiedade. Mais um na pilha de arquivos que ameaçava engolir a sua secretária. Mas algo na simplicidade do relatório o preocupou. Uma nota marginal, escrita à mão pelo médico de clínica geral. Recomendo uma visita ao domicílio. O ambiente é particular. Particular. Uma palavra que não pertence à linguagem clínica. Uma palavra que é um sinal de alarme. Ramiro sentiu um arrepio percorrer o seu corpo. Não era o frio do ar-condicionado. Era um pressentimento. A intuição do veterano que sabe que está prestes a inclinar-se sobre um precipício. Ligou para o número indicado. Uma voz feminina atendeu. Suave. Melodiosa. Sim? Estou a ligar em nome dos serviços de saúde. Procuro a senhora. Helena M. Sou eu, respondeu a voz. Era a voz de Helena. Ramiro apresentou-se. Explicou o motivo da sua chamada. A referência para a sua filha Sofia. Helena mostrou-se cooperativa, grata. Oh, doutor, ainda bem que ligou. A minha filha não está bem. Ela precisa de ajuda. Compreendo. Seria possível a Sofia vir ao meu consultório na próxima semana? Houve um silêncio do outro lado da linha. Um silêncio pesado. Então, a voz de Helena, agora tingida por uma estranha fragilidade.
impossível, doutor. Ela não pode. Ela entra em pânico na rua. E se a acompanhasse? Insistiu Ramiro. Já tentei de tudo. Acredite em mim. É impossível. Não poderia vir você mesmo? Era exatamente o que o médico de clínica geral tinha sugerido. Era exatamente o que Ramiro temia. As visitas domiciliárias eram um inferno logístico. Papelada, autorizações, justificativas. Mas aquela palavra, especial, ressoava na sua cabeça. Deixe-me ver o que posso fazer, disse ele finalmente. Obrigado, doutor. A sério, farei tudo para que a minha filha fique boa. Tudo. Ramiro ainda não sabia o peso terrível dessas duas palavras. Desligou o telefone. A sua mão tremia ligeiramente. O ar no seu escritório parecia-lhe subitamente pesado, viciado. Olhou para o processo de Sofia, uma folha de papel. Uma vida inteira de perguntas não formuladas. Ele obteve a autorização uma semana depois. O sistema, como sempre, tinha colocado obstáculos no seu caminho. Uma visita domiciliar para um caso de ansiedade? Doutor Aguilar, temos pacientes psicóticos que não estão a ser tratados. Há mais alguma coisa, insistiu Ramiro. Eu sinto isso. O seu superior suspirou. Um suspiro de tédio, de derrota burocrática. Sobe a sua responsabilidade, Aguilar. Preencha o formulário H12 e faça-o rapidamente. O sistema não queria descobrir a verdade. Só queria encerrar os processos. Numa quinta-feira à tarde, Ramiro dirigiu-se ao endereço indicado. Um bairro de classe média baixa. Ruas empoeiradas. Casas idênticas. Encontrou o número 142. A fachada era como as outras, mas algo a diferenciava. Estava impecável. A pintura branca, recém-retocada. Os vasos de flores na entrada, cheios de flores deslumbrantes. Uma pequena fortaleza de normalidade no meio da desordem geral. Uma ilusão. Ramiro respirou fundo antes de tocar a campainha. O som do metal contra o plástico pareceu ressoar por toda a rua. A porta se abriu quase instantaneamente. Era Helena, uma mulher de 40 e poucos anos, atraente, com um sorriso nervoso, mas acolhedor. Doutor Aguilar, entre, por favor. Estávamos à sua espera. Estávamos à sua espera. No plural, Ramiro entrou. O interior da casa era uma extensão da fachada, limpo em excesso. Cada almofada estava no seu lugar. Nem um grão de poeira na mesa de centro de madeira escura. O ar cheirava a cloro e amaciador de roupa com aroma a lavanda. Um cheiro artificial. Um cheiro que tentava esconder algo. A minha filha está no quarto. Ela está um pouco nervosa, disse Helena, guiando-o por um pequeno corredor. É normal, respondeu Ramiro, embora nada naquele lugar parecesse normal. Chegaram a uma porta fechada. Helena bateu suavemente. Querida, o médico está aqui. Um murmúrio ininteligível foi ouvido lá dentro. Vamos, querida. Já conversamos sobre isso. É para o teu bem. A porta abriu-se lentamente, e Ramiro viu Sofia pela primeira vez. Ela era a cara chapada da mãe, mas 20 anos mais nova. O mesmo cabelo castanho, os mesmos olhos grandes e expressivos. Mas nos olhos de Sofia havia algo mais. Medo. Um medo profundo, animal. E algo mais que Ramiro não conseguiu decifrar. Olá, Sofia. Chamo-me Ramiro, disse ele com a voz mais suave possível. Sofia não respondeu. Limitou-se a olhar para ele, agarrada à moldura da porta. O seu olhar passava de Ramiro para a mãe, como se estivesse a pedir permissão, como se estivesse à procura de um sinal. Entre, doutor. Sente-se, disse Helena, entrando no quarto e pegando Sofia pela mão. O quarto de Sofia era um santuário.
As paredes eram pintadas de rosa pálido. Os livros estavam organizados por cor numa estante. Um mundo adolescente congelado no tempo. Mas a cama era de casal e estava perfeitamente feita. Ramiro sentou-se numa cadeira que Helena lhe ofereceu. Helena e Sofia sentaram-se juntas na cama. Não se sentaram simplesmente uma ao lado da outra. Aproximaram-se muito uma da outra. Helena abraçou Sofia com um braço. A mão de Sofia repousava sobre a perna da mãe. Os seus corpos formavam uma única silhueta. Uma unidade. Diga-me, Sofia, como se sente? Começou Ramiro. Sofia olhou para a mãe. Helena acariciou-lhe o cabelo. Responda ao médico, querida. Confia nele. A voz de Sofia era apenas um sussurro. Tenho medo. Medo de quê? Perguntou Ramiro. De sair. Lá fora, há pessoas. As pessoas fazem-te mal, completou Helena com absoluta certeza. Ramiro sentiu uma pontada de preocupação. Alguém te fez mal, Sofia? Sofia olhou novamente para a mãe. Helena acenou lentamente com a cabeça. O meu pai, murmurou Sofia. Helena cerrou os dentes. A sua expressão endureceu. Aquele homem abandonou-nos quando ela era pequena. Partiu-lhe o coração. Ensinou-lhe que não se pode confiar em ninguém. Exceto em mim, acrescentou Helena, olhando para Sofia com uma intensidade devoradora. Tu e eu. Sempre. Sofia acenou com a cabeça, apoiando a cabeça no ombro da mãe. Só ela cuida de mim. Só ela me ama. A atmosfera na sala tornou-se sufocante. O cheiro de lavanda agora era nauseante. Ramiro sentia-se como se estivesse a afogar-se num oceano de afeto tóxico. Não era ansiedade, era simbiose, fusão. Uma prisão construída com paredes de amor. Ramiro tentou orientar a conversa para assuntos neutros. A escola, os amigos, os passatempos. Sofia tinha abandonado o liceu. Não tinha amigos. Não preciso deles, dizia ela. O seu único passatempo era ver filmes com a mãe, ler os livros que a mãe lhe comprava. Todo o seu mundo estava contido naquelas 4 paredes. E no centro desse mundo estava Helena. A sessão de 1 hora pareceu-lhe uma eternidade. Quando Ramiro se levantou para sair, algo aconteceu. Um ruído. Um pequeno gemido vindo de uma sala vizinha. Um som fraco, quase imperceptível. Ramiro parou de repente. O que foi isso? O sorriso de Helena congelou. O pânico nos olhos de Sofia intensificou-se. Nada, doutor. É o gato do vizinho. Ele faz sempre barulho. Mas não parecia um gato. Parecia um bebê. Um bebê a chorar. Ramiro sentiu os pelos da nuca arrepiarem-se. O frio no seu estômago transformou-se num bloco de gelo. Parece uma criança, disse ele, mantendo a voz firme. Helena levantou-se. O seu corpo formava uma barreira entre Ramiro e o resto da casa. Está enganado, doutor. Só estamos nós as duas aqui. A sua voz era amável, mas os seus olhos eram de aço. Agradecemos a sua visita. Vou acompanhá-lo até a porta. Era uma ordem, não um convite. Ramiro sabia que, se insistisse, aquela porta se fecharia para sempre. Ele concordou. Ao subir o corredor, o cheiro de cloro queimou-lhe o nariz. Agora ele entendia. Não era para limpar. Era para desinfetar, para apagar, para esconder. Uma vez na rua, no seu carro, Ramiro não conseguiu ligar o motor. As suas mãos tremiam violentamente. Um suor frio escorria pela sua testa. O barulho. Aquele pequeno gemido. Não era o gato do vizinho. Era o segredo. O segredo que vivia no quarto ao lado. O segredo que explicava a cama de casal. A simbiose. O horror. Ramiro sentiu uma onda de náusea a submergir. Helena e Sofia. Mãe e filha. O amor que apodreceu.
E no meio dessa podridão, um fruto, uma criança, o filho da filha e da mãe. O horror tinha um nome não pronunciado, um rosto não visto. Ramiro encostou a testa ao volante. O plástico frio contra a sua pele era a única coisa real naquele momento. O mundo exterior, com o seu sol e os seus ruídos de trânsito, parecia uma farsa. A única realidade era aquela que ele acabara de deixar para trás. Na casa número 142, a casa do silêncio e da lavanda, a casa do amor proibido e da criança que não deveria existir. Pausa dramática. A música para completamente por alguns segundos, depois volta, mais sombria. Como se chega a este ponto? Em que momento se ultrapassa a linha invisível entre o afeto e o abuso? Ramiro passou a noite acordado, reconstituindo a história não contada. Uma história que o sistema nunca se daria ao trabalho de investigar. A história começou com um abandono. O pai de Sofia foi-se embora. Um dia, ele simplesmente não voltou do trabalho. Deixou um vazio. Um buraco na vida de Helena e da sua filha de 8 anos. Helena teve de ser forte. Teve de ser pai e mãe ao mesmo tempo. Ela tinha 2 empregos. Chegava à casa exausta e encontrava Sofia à sua espera. Sofia era a sua âncora, a sua razão para continuar. Somos tu e eu contra o mundo, minha filha, dizia-lhe ela. E Sofia acreditava nisso. O mundo exterior era o lugar onde os pais abandonavam as suas filhas. O mundo interior, a sua casa, era o único lugar seguro. O único lugar onde havia amor. Sofia cresceu. O seu corpo mudou. Mas o seu mundo não se expandiu. Ele encolheu. Cada vez mais pequeno. Cada vez mais centrado na sua mãe. Helena, aterrorizada com a ideia de Sofia encontrar alguém que a magoasse como ela, começou a sabotar as suas relações. Se Sofia fazia uma amiga na escola, Helena encontrava um defeito nela. Essa rapariga é uma má influência. Se um rapaz se interessasse por ela, Helena convencia-a de que ele só queria usá-la. Todos os homens são iguais. Aos poucos, o isolamento se consumou. Sofia parou de tentar. Por que fazer isso? Ela tinha a mãe. A mãe era a sua melhor amiga, a sua confidente, o seu tudo. As noites tornaram-se o seu refúgio. Elas assistiam a filmes na cama da Helena, conversavam durante horas, dormiam abraçadas, em busca do calor que o mundo lhes negava. Uma noite, o abraço tornou-se outra coisa. Uma carícia durou mais tempo do que o previsto. Um beijo na testa desceu até os lábios. Não houve violência. Não houve coação. Houve confusão. Houve solidão. Houve um amor desesperado que não encontrou outra saída. Para Sofia, era a única forma de amor que ela conhecia. Para Helena, era a forma de garantir que a sua filha nunca, nunca a abandonaria. Tornaram-se amantes. Uma paródia distorcida de um casal. E o mundo desapareceu completamente. Até ao dia em que o corpo de Sofia começou a mudar de uma forma nova. O horror não era o ato. O horror era a consequência. Sofia estava grávida. O pânico tomou conta delas. O segredo não podia mais ser contido entre 2 corpos. Agora, ele tinha seu próprio batimento cardíaco. Helena assumiu o controle. Ninguém poderia saber. Ninguém. Sofia deixou o colégio. A desculpa foi a ansiedade. A gravidez foi escondida sob roupas largas. O parto aconteceu em casa, na mesma cama onde o segredo fora concebido. Helena cortou o cordão umbilical. Helena limpou o recém-nascido. Um menino. Chamaram-lhe Gabriel. Um nome que nunca seria inscrito em nenhum documento oficial. Gabriel. O filho do segredo. O neto da sua avó. O irmão da sua mãe.
uma aberração genealógica. Uma criança condenada à inexistência. Ele foi trancado no quarto ao lado. Os seus choros, reduzidos ao silêncio. O seu mundo resumia-se a um berço e às visitas furtivas das suas duas mães. Ele cresceu sem ver a luz do sol, sem ouvir o barulho das outras crianças, sem saber que existia um mundo além daquelas quatro paredes. Era a criança que Ramiro tinha ouvido. O fantasma que assombrava a casa da lavanda. Pausa. A música torna-se quase um zumbido de baixa frequência. Ramiro chegou ao escritório no dia seguinte com uma determinação inabalável. Tinha de tirar aquela criança dali. Tinha de quebrar aquele círculo vicioso. Dirigiu-se ao escritório do DIF, o Sistema para o Desenvolvimento Integral da Família. Conseguiu uma consulta com uma assistente social. Uma mulher com um olhar cansado, rodeada de pilhas de arquivos. Ramiro explicou-lhe o caso, a visita, a casa, a simbiose e o barulho. O choro de uma criança. A assistente social ouviu-o sem o interromper. Quando Ramiro terminou, ela suspirou. Doutor Aguilar, viu a criança? Não, mas ouviu. E a reação das meninas? Doutor, interrompeu ela. Precisamos de provas. Não podemos agir com base num pressentimento ou num barulho. É mais do que um pressentimento. É a única explicação lógica para tudo o que vi. A agorafobia da menina, o isolamento, a relação com a mãe. É possível. Mas legalmente tenho as mãos atadas. O que quer que façamos? Arrombar a porta porque achou ter ouvido choros? A frustração deixava um gosto metálico na boca de Ramiro. E o que sugere que eu faça? Perguntou ele com a voz carregada de raiva contida. Ela apontou para uma pilha de papéis no canto da sua secretária. Preencha o formulário Suspeita de perigo para um menor. Seja o mais preciso possível. Anexe o seu relatório psicológico. Nós o encaminharemos à nossa equipa de investigadores de campo. E quando é que eles virão? Insistiu Ramiro. Ela encolheu os ombros. Temos uma lista de espera de vários meses. Há casos confirmados, com crianças espancadas, mal alimentadas. Esses têm prioridade. Vários meses. Gabriel não tinha vários meses. Ramiro teve a impressão de que as paredes do escritório se fechavam sobre ele. O ar cheirava a papel velho e café rançoso. O barulho de um ventilador de teto rangendo era a trilha sonora da indiferença. Ele saiu dali com o formulário na mão. Um pedaço de papel. A resposta do sistema ao horror era sempre um pedaço de papel. Ele não desistiu. Dirigiu-se ao Ministério Público. Tentou apresentar uma queixa oficial. Teve de falar com um jovem funcionário, mais preocupado com as suas ambições profissionais do que com a sensibilidade para com as vítimas. Ramiro expôs novamente a situação. Desta vez, foi mais direto. Suspeito de uma relação familiar irregular entre a mãe e a filha. E acho que há um menor, fruto dessa relação, confinado na casa. Está a falar de incesto entre mulheres. Sim. Doutor, com todo o respeito, o crime de incesto requer uma relação sexual. Legalmente, é uma zona cinzenta, muito difícil de provar. Há uma criança trancada, exclamou Ramiro. Uma criança que não viu, replicou o agente, com uma calma irritante. Uma criança que, se a sua teoria estiver correta, provavelmente não tem certidão de nascimento. Legalmente, ela não existe. E o que fazemos? Esperamos que ela morra para que exista como cadáver. O agente recostou-se na sua cadeira, que rangeu em sinal de protesto. Ouça, doutor. Aprecio o seu zelo profissional. Mas aqui estamos a lidar com raptos, homicídios
crime organizado. O que me está a descrever parece um drama familiar muito complicado. Recomendo que siga o caminho do DIF. É uma questão de assistência social, não penal. Pelo menos por enquanto. Ele fechou o arquivo. O caso estava encerrado antes mesmo de começar. Ramiro ficou de pé diante da secretária. Sentiu-se completamente impotente. Uma raiva fria percorria suas veias. O sistema não tinha sido concebido para buscar justiça. Tinha sido concebido para se proteger, para classificar as tragédias em categorias: penal, social, administrativa. E se o horror não se encaixasse em nenhuma dessas categorias, simplesmente não existia. Ele voltou para o seu escritório. Sentou-se diante do arquivo vazio de Sofia. Durante 2 semanas, não fez nada. Estava paralisado, derrotado. Todas as noites nos seus sonhos, ouvia os choros de Gabriel. Todas as manhãs, acordava com o gosto amargo da sua própria impotência. Um dia, tomou uma decisão. Se o sistema não o ajudava, ele encontraria uma maneira de o forçar. Ligou novamente para Helena. Senhora Helena, sou o doutor Aguilar. Gostaria de lhe propor uma coisa. Como a Sofia não pode sair, que tal fazermos as sessões por videochamada? Houve um silêncio. Não temos computador, doutor, respondeu Helena. Posso emprestar-lhe um tablet do programa de saúde. Um colega levaria até você, sem custos. É para garantir a continuidade do tratamento. Era mentira. Esse programa não existia. Ele compraria o tablet com o seu próprio dinheiro. Helena hesitou. Não sei. Pense nisso. É a única maneira de eu continuar a ajudar a Sofia. Era um isco. E Helena, desesperada para manter a aparência de que estava a cuidar da filha, mordeu a isca. Está bem, doutor. Eu aceito. 2 dias depois, um amigo de Ramiro, fingindo ser um técnico de saúde, entregou o tablet no número 142. O tablet estava equipado com um software espião. Um programa que dava a Ramiro acesso remoto à câmara e ao microfone. Era ilegal. Era uma violação flagrante da ética profissional. Ramiro não se importava. A ética parecia terminar onde começava a vida de uma criança. Naquela noite, em casa, Ramiro conectou-se. A tela do portátil tornou-se uma janela para algo difícil de ver. Ele reconheceu o quarto de Sofia e viu as duas, Helena e Sofia. Não falavam sobre angústias ou receios. Agiam como um par. Trocavam beijos. Trocavam carícias. Então, ele viu Helena levantar-se e sair do quarto. Ramiro ativou o microfone. Ele ouviu o barulho de uma porta a abrir. Depois, o choro. Desta vez, estava claro, sem equívocos. Helena voltou para o quarto. Ela carregava uma criança nos braços. Um menino pequeno, pálido e magro, com cerca de 3 anos de idade. Ele tinha os cabelos escuros de Sofia e os olhos grandes de Helena. Era Gabriel. Ramiro sentiu o coração parar. Vê-lo era 1000 vezes pior do que imaginá-lo. A criança não falava. Ela apenas emitia pequenos sons guturais. Ela balançava de um lado para o outro, num movimento rítmico e calmante. Sofia pegou-a nos braços. Ela embalava-a. Mas ela não olhava para ela como uma mãe. Ela olhava para ela com uma mistura de amor e terror, como se estivesse a embalar o seu próprio pecado. Ramiro gravou tudo. 1 hora de vídeo. A prova irrefutável. O rosto do segredo. No dia seguinte voltou ao escritório do DIF. Não marcou hora. Entrou diretamente no escritório da mesma assistente social. Colocou o tablet sobre a secretária. Veja, disse ele. Apertei o play.
A assistente social olhou para o ecrã. O seu rosto passou da incredulidade ao desgosto. Do desgosto ao horror. No final do vídeo, ela permaneceu em silêncio, com os olhos fixos no ecrã preto. Meu Deus, murmurou ela. Ramiro esperou. Ela ergueu os olhos. Os seus olhos estavam cheios de uma raiva burocrática. Doutor, tem noção do problema em que se meteu? Esta gravação é ilegal. É inadmissível como prova. Há uma criança envolvida, disse Ramiro, com uma calma glacial. Este vídeo não prova nada em tribunal. Pelo contrário, você pode acabar na prisão. E o caso seria anulado por vício de procedimento. Então, o que fazemos? Ela levantou-se e dirigiu-se a um arquivo metálico. Retirou um dossiê. Agora, disse ela, com o olhar perdido no metal cinzento. Já não se trata apenas de um caso de menor em perigo. Trata-se de um possível crime de privação ilegal de liberdade. Isso é da competência do Ministério Público. Ramiro teve uma sensação nauseante de déjà-vu. Já fui ao Ministério Público. Disseram-me que isso era da sua competência. Ela não olhou para ele. Estava ocupada a escrever numa etiqueta. Bem, a situação mudou. Há um novo elemento. Leve isto a eles. Ela entregou-lhe um documento oficial. Um simples papel carimbado que remetia ao caso. O sistema não estava à procura do Gabriel. Estava a tentar transferir a responsabilidade para outro gabinete. Ramiro voltou ao Ministério Público, com o vídeo no seu tablet e o documento oficial na mão. Desta vez, foi um superior que o recebeu. Um homem idoso, com o rosto marcado por 1000 tragédias transformadas em processos. Ele assistiu ao vídeo. Ele ouviu a história. Seu rosto não demonstrou nenhuma emoção. Quando Ramiro terminou, o homem juntou as mãos sobre a mesa. Eu entendo a gravidade da situação, senhor. Mas a prova é ilegal. Não podemos usá-la para solicitar um mandado de busca. E vamos ficar por aqui? Eu não disse isso, respondeu o procurador com calma. Vamos fazer as coisas corretamente. Vamos abrir um processo de investigação. Vamos enviar uma equipa para realizar uma entrevista no local. Se elas recusarem o acesso, ou se os nossos agentes notarem algo suspeito, teremos então uma base para solicitar o mandado ao juiz. Quando? O procurador consultou a sua agenda. Eles estão muito ocupados esta semana. Talvez no meio da próxima semana. Mais uma semana. Mais uma semana para Gabriel naquela sala escura. Ramiro saiu do prédio do Ministério Público e parou na calçada. O sol da tarde batia em seu rosto, mas ele sentia frio como se estivesse numa geleira. Ele tinha feito tudo. Ele tinha infringido as regras. Ele tinha corrido riscos. E a resposta do sistema foi: talvez na próxima semana. O sistema não buscava justiça. Ele buscava classificar o horror em arquivos. Separar. Arquivar até que fosse esquecido. Naquela noite, Ramiro não conseguiu dormir. A imagem de Gabriel balançando estava gravada em sua retina. Tomou uma última decisão desesperada. Contactou uma jornalista de um jornal local. Uma mulher conhecida pelo seu jornalismo de investigação agressivo. Contou-lhe tudo. Mostrou-lhe o vídeo, anonimamente. 2 dias depois, o caso veio a público. Horror número 142. Mãe e filha mantêm criança em catividade. A manchete ocupava toda a primeira página. O escândalo foi enorme. Agora, o sistema não podia mais ignorá-lo. A pressão da mídia o obrigou a agir. Naquela mesma manhã, um contingente de policiais, agentes do DIF e paramédicos chegou ao número 142. Eles arrombaram a porta. Encontraram Helena e Sofia abraçadas na cama.
agarradas uma à outra. No quarto ao lado, encontraram Gabriel, escondido no armário, a tremer. A luz do sol que entrava pela janela fazia-lhe doer os olhos. Começou a chorar. Um choro silencioso, sem lágrimas. O choro de uma criança que não sabia chorar. Música final, melancólica e reflexiva. O que aconteceu depois? Uma vez que agiu, o sistema agiu com a sua habitual brutalidade burocrática. Helena foi acusada de corrupção de menores e privação de liberdade. Sofia foi internada numa instituição psiquiátrica, considerada simultaneamente vítima e cúmplice. Elas foram separadas para sempre. A simbiose foi rompida à força. E Gabriel? Gabriel foi levado para um lar do DIF. Recebeu um nome e um apelido. Recebeu um número de processo. Pela primeira vez na vida, ele existia legalmente. Mas tinha deixado de existir para as duas únicas pessoas que conhecia. Os terapeutas declararam que o seu prognóstico era reservado. Os danos causados por 3 anos de isolamento sensorial e emocional eram imensos. A última vez que Ramiro teve notícias dele, Gabriel passava os dias sentado perto de uma janela do lar. Ele olhava para fora, sem falar, balançando-se suavemente, como se ainda estivesse na escuridão do seu quarto, à espera de uma mãe que era sua irmã, e de uma avó que era a sua outra mãe, à espera de um amor monstruoso, mas o único amor que ele alguma vez conhecera. A tragédia da casa 142 não era apenas o incesto, era o abandono, a solidão, o fracasso de uma sociedade que não viu os sinais, e o fracasso de um sistema que, quando os viu, preferiu preencher um formulário. Às vezes, o pior monstro não é aquele que comete o ato. É aquele que, podendo ajudar, se afasta e decide que não é problema seu. Sou Mateu Del Valle e nos vemos no próximo Realidade Proibida.